Fala, Willis. Bom, a aula de hoje é ensinando a vocês como ser rei. Vocês já pararam? Vocês gostariam de verdade de reinar? Sabe, você ter um reino sobre os seus pés? Vou te dar algumas dicas que vão ensinar vocês a isso. Primeiro, vamos usar exatamente quem é o rei da selva? O leão. Sabe o que é louco do leão? Você já viu a postura do leão? O leão, ele não come carniça. O leão, meu amigo, ele pode passar fome o que for, mas você nunca vai ver um leão comendo grama. Ele quer o quê? A carne, ele quer o melhor. O leão, ele chega, ele põe uma autoridade. Qual é a autoridade dele? Só na postura, na elegância. Qual é o problema? Enquanto vocês estiverem vivendo como hiena, meu amigo, vocês nunca vão ser leões. Por que a gente fala de leão? E o leão, ele tem a conotação de reinado. Porque ele tem uma postura, ele não come carniça, ele não anda com hiena. Ele não anda, você nunca vai ver um leão andando com hiena. Hiena, não sei se vocês já viram, é aquela que fica dando risada, só contornando para pegar migalha. Para, meu amigo, você nasceu para reinar sobre a sua casa, você nasceu para reinar na sua vida. E o que é reinar? Não é ter súditos, escravo, pessoas abanando. Reinar é você governar o que você quer de fato para si. E quais são as dicas que eu dou para vocês? A primeira, volta a todas as aulas. Assiste todas as aulas. Crie tarefa para vocês. Veja o que tem que fazer. Outra coisa, mude de ambiente. Galera, você nunca vai ver pessoas... Entenda uma coisa. Você já viu, por exemplo, pessoas que governam nada contra, mas fazendo a feira lá, no meio da feira ou no meio do rolo, eles não vão lá. Por quê? Porque eles não se misturam com pessoas que não têm conotação de pensamento. Pô, mas como assim? Porque quem tem perfil de governante não anda com hiena. Paulo, mas qual para você ter com hiena? Nenhum. A ideia é que você só consegue progredir na sua vida se você conseguir discernir isso, se você conseguir, de fato, entender que você nasceu para reinar. Te explico, com todo respeito, e pelo amor de Deus, é todo respeito. Eu já fui aqueles caras que ia para... Eu sou palmeirense, mas depois que eu entendi, para mim tanto faz o time, mas eu ia na torcida, eu ia no estádio, eu ficava lá, aquela coisa toda, eu gastava a tarde, eu chorava quando o meu time perdia. Cara, eu e um monte de hiena. E o que eu ganhava com isso? Absolutamente nada. E eu tava ficando triste com os reis lá. Quem eram os reis? Os caras que ganhavam 200, 300 pau, 1 milhão, que estavam lá em campo. E o que eles tinham a ver comigo? Nada. Só que acontece, o bando, a torcida toda, ali idolatrando pessoas, e não tem nenhum problema se você gosta de jogar bola. Não tem nenhum problema se você gosta de ver futebol. Só que daí a gente, por exemplo, eu já cheguei a ficar doente. Eu já cheguei quando meu time perdia de não ir para a escola para não ser zoado. Mas a modo de que eu já cheguei a pegar ônibus e ir lá para Belo Horizonte, ônibus de torcida. Qual é o sentido disso? Gente, só desinformação. Então, o que eu estou te falando? Se você separar o quem é plateia e quem está no palco, você já vai entender que já faz uma diferença enorme. Quando uma pessoa está no palco, normalmente é uma pessoa que se destaca. E normalmente ela está o quê? Porque ela tem algo a oferecer. Seja ele financeiro, seja ele uma instrução de uma palavra, seja ele um pastor com uma pregação. Qual é o problema? Você estar na plateia não tem nada, mas você tem que ter um período para poder passar por lá, entender como funciona e vir para o palco. E ainda vou dizer ainda, fora do palco tem o por trás do palco. Então, por exemplo, às vezes você já foi em algum show de um famoso aí, vai pegar aí o Jorge Mateus. O Jorge Mateus, para cantar naquela festa, ele ganhou uma bala, sei lá, 200 pau. Quem é que está por trás do palco? Quem organizou o show? Enquanto o Jorge Mateus ganhou 200 mil, o cara que organizou ganhou 1 milhão. E hoje o que eu quero mostrar para vocês, que é muito mais interessante, o palco sim é importante, mas quando você está por trás do palco. Então, por exemplo, hoje eu tenho diversas empresas, só que não sou eu que toco, não sou eu que estou no palco, eu sou por trás do palco. Então, quando você vai entendendo qual é a visão que você tem, você vai começando a reinar. E Paulo, mas como é que eu faço para reinar? Começa reinando a sua postura. Começa reinando a forma como você fala. Tire gírias.
Comece reinando sobre o ambiente que você tem. Comece reinando sobre as pessoas. Entende dentro do seu hall de amizade quem são pessoas que são hienas ou não. Porque o hiena ele não quer saber com nada, ele só quer comer carniça, não quer saber só do dia de hoje, está pouco preocupado, ele quer vender o almoço para pagar a janta. Ele não tem como, ou não quer, ou ele não tem como inspiração crescer. Aquilo que ele tá para ele, tá bom e não tem nenhum problema. É porque se você tá aqui no nosso canal, se você tá buscando, você tá querendo que eu trate você como adulto, que eu te explique como é que é. Porque senão, a pessoa que estava lá, e se eu já fui hiena e você é hiena hoje, não tem problema, é só você dizer um basta. Aí você tem que fazer o quê? Disruptura isso daí. E presta atenção, e eu sempre falo, eu não sou um filho de Maria, não sou um anjinho, mas assim, cara, eu sigo alguns princípios. E qual é o maior deles para mim? Eu sou imagem e semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um espelho que reflete a imagem dele. E é isso que fala na palavra. Então, meu amigo, qual é o problema? Você é um espelho, só que normalmente a maioria dos espelhos estão sujos de barro. E quando está sujo de barro, você não consegue refletir a luz que você tem que demandar. E para isso você tem que fazer o quê? Ter postura, você tem que andar limpo, você tem que saber conversar, você tem que ter embasamento, você tem que ter know-how, você tem que ter repertório. Tudo isso se trata. Todo o crescimento que for para você é para você governar a sua própria vida, é para você ter autoridade sobre aquilo que você faz. Então, meu amigo, pare de ser hiena e vire rei urgente, tá? Seja um leão. E sabe o que é mais louco no leão? O leão ele é bom no quê? Fala pra mim. Só postura. Porque, por exemplo, se você vai ver, o leão não é o animal mais rápido, o leão não é o animal mais engraçado. Ele não é, ele tem ali. E ele fala de detalhe, não sei se vocês sabem, ele é o leão, é o que é, só que de cada 10 tentativas de caça, ele acerta 2. Mas nem por isso ele vai comer grama. E ele tá ali. E detalhe, o leão, ele é um cara extremamente estrategista. Ele fica olhando, ele consegue entender qual é o ambiente, ele consegue sentir o cheiro, ele consegue sentir a frequência daquilo que ele quer para ele. Pare e pense nisso. Seja leão, comece a reinar na sua vida, tá bom? Vamos junto.